colheita já passou, os canteiros estão vazios, e uma leve melancolia outonal toma conta do coração de muitos jardineiros. Mas e se eu vos disser que é exatamente agora o melhor momento para concretizar o vosso maior sonho de jardinagem? Hoje não vamos cavar nem plantar. Vamos criar. Vamos projetar a estufa perfeita, e o mês de setembro é ideal para isso. Eu prometo que, ao final deste vídeo, terão um plano claro que transformará a vossa futura estufa não numa fonte de problemas, mas num verdadeiro oásis de produtividade e prazer. Mas por que setembro, afinal? É simples. Em primeiro lugar, ainda se lembram perfeitamente do que vos faltou nesta estação. Que variedades de tomate reagiram mal ao frio, ou a que pimentos faltou sol. Essas memórias são as vossas principais diretrizes para o projeto. Em segundo lugar, tem todo um outono e inverno pela frente. É tempo de escolher os materiais com calma, procurar descontos e ponderar cada detalhe, sem a pressa das plantações de primavera. Afinal, por onde começa um sonho? Não com projetos nem com a escolha do policarbonato. Ele começa com uma pergunta simples que você precisa fazer a si mesmo. Para que, de fato, eu preciso de uma estufa? Por favor, não desconsidere esta etapa. É o alicerce mais importante de todo o seu projeto. A resposta a esta pergunta definirá absolutamente tudo: o tamanho, os materiais, o orçamento e a quantidade de esforço que você terá de dedicar. Vamos explorar as possibilidades. Talvez seu objetivo seja um início antecipado. Você quer apenas cultivar mudas robustas e colher os primeiros rabanetes e alfaces algumas semanas antes dos seus vizinhos. Esse é um cenário. Para isso, uma estrutura simples, pequena e até mesmo sem aquecimento pode ser suficiente. Ou talvez, seu sonho seja um paraíso sazonal. Você quer prolongar o verão para seus amados tomates, pimentões e berinjelas, protegê-los do orvalho frio, das chuvas e das primeiras geadas, para poder colher até o fim do outono. Neste caso, as exigências já são maiores. É preciso boa ventilação e uma estrutura mais robusta. Ou quem sabe você almeja um oásis onde o ano todo, cultivar vegetais frescos para a mesa de Natal, cuidar de flores exóticas ou até mesmo de cítricos, enquanto lá fora a neve cobre tudo. Isso já é um patamar superior. Uma estufa assim exigirá uma fundação sólida, um sistema de aquecimento, iluminação adicional e custos completamente diferentes. Percebe onde quero chegar? Sem definir seu objetivo, você corre o risco de construir um cosmódromo caro e complexo demais para simplesmente cultivar endro, ou, pelo contrário, uma estufa frágil que não sobreviverá sequer ao primeiro inverno dos seus ambiciosos planos. Por isso, faça uma pausa e decida honestamente para que você precisa da sua estufa. Essa resposta é a sua bússola principal. Ótimo, o objetivo está claro. Agora, vamos ativar o nosso modo corretor de imóveis e lembrar da regra de ouro: localização, localização e, mais uma vez, localização. Um terreno mal escolhido pode anular todos os seus esforços, mesmo que construa a estufa mais cara e tecnológica. É uma decisão que se toma apenas uma vez e que terá impacto em tudo. O protagonista desta história é o sol. A sua estufa deve, literalmente, banhar-se nos seus raios. A orientação ideal é que o lado mais longo, ou seja, a inclinação do telhado, esteja voltado de leste para oeste. Dessa forma, a maior área, o lado sul, receberá a máxima iluminação durante todo o dia. A sua tarefa é encontrar no terreno um ponto que receba sol durante, no mínimo, 6 a 8 horas por dia, especialmente nos períodos de primavera e outono, quando o sol está mais baixo. Percorra o terreno de manhã, ao meio-dia e ao fim da tarde. Observe onde caem as sombras da casa, da sauna ou da macieira do vizinho. Mesmo algumas horas de sombra significam uma perda séria de calor e luz, e, consequentemente, de colheita. Mas o sol é apenas metade da equação. A outra metade é o seu inimigo jurado: o vento.
Imagine o vento como um ladrão. Ele tenta constantemente roubar o precioso calor da sua estufa. Quanto mais a estrutura for exposta ao vento, maiores serão os custos de aquecimento e mais difícil será manter um microclima estável. Por isso, procure proteção natural. Uma cerca viva, um muro ou uma parede da casa virada a norte podem ser excelentes aliados. Apenas certifique-se de que não projetarão sombra. O ideal é um local tranquilo, ensolarado e acolhedor. Então, encontramos o local perfeito, ensolarado e bem protegido do vento. A próxima pergunta lógica é: qual deve ser o tamanho da nossa estufa? E aqui reside uma armadilha em que muitos caem. Vou construir com uma boa margem bem grande. No entanto, no mundo das estufas, maior nem sempre significa melhor. O tamanho deve ser ideal, não máximo. Vamos pensar juntos. Primeiro, considere o que você pretende cultivar. Se forem principalmente tomates e pepinos de crescimento alto, que precisam de espaço vertical, a altura desempenha um papel crucial, especialmente nas paredes laterais. Para culturas de baixo crescimento, como pimentões ou ervas, a área dos canteiros é mais importante. Em segundo lugar, avalie suas próprias capacidades. Cada metro quadrado representa não apenas uma colheita potencial, mas também trabalho, rega, capina, amarração, preparo do solo. Se você está construindo sua primeira estufa, não é aconselhável erguer logo um hangar industrial. Comece com um tamanho confortável, por exemplo, 3 por 6 metros. Isso é mais do que suficiente para uma família de 3-4 pessoas, e você não se sentirá um escravo na plantação. O terceiro, e muito importante, aspecto é a economia. Cada metro extra significa custos adicionais com materiais, fundação e, futuramente, com aquecimento e iluminação. Aquecer uma estufa enorme e semi-vazia no inverno é literalmente jogar dinheiro fora. Portanto, calcule a área com base nas suas necessidades reais. O conselho padrão é melhor construir uma estufa compacta, mas totalmente equipada e bem planejada, do que um enorme barracão frio no qual você usará apenas metade do espaço. Lembre-se, o tamanho ideal é um equilíbrio entre seus desejos, suas possibilidades e o bom senso. O local já está escolhido, o tamanho definido. Agora, é hora de colocar os pés no chão, literalmente. Vamos falar sobre o que estará sob os pés da nossa estufa: a fundação. Muitos consideram esta etapa entediante e procuram economizar, colocando a estrutura diretamente no chão. E isso, meus amigos, é um dos erros mais críticos, que pode custar-lhes toda a estufa. A fundação não é apenas uma base, é uma âncora que mantém a sua estrutura firme. Sem ela, o primeiro vento forte pode transformar o seu sonho numa pilha de metal retorcido e policarbonato. Ela protege contra o afundamento do solo, inundações na primavera e a penetração do frio vindo da terra. Então, que tipo de fundação escolher? A opção mais simples e popular para estufas leves de policarbonato é a fundação de vigas de madeira. Geralmente, utiliza-se vigas de 100 por 100 milímetros, tratadas com antisséptico. É relativamente barata, fácil de instalar e cumpre perfeitamente as suas funções. Mas tenha em mente que a madeira não é eterna, e em 7-10 anos, essa fundação provavelmente precisará ser substituída. Se você está a construir para durar ou planeia uma estufa aquecida, vale a pena considerar soluções mais robustas. Por exemplo, a fundação em estacas. Nos cantos e ao longo do perímetro da estufa, são enterradas ou aparafusadas estacas, às quais a estrutura é fixada. É uma solução confiável e adequada para terrenos com inclinação. E, finalmente, o rei das fundações: a fundação de cinta corrida rasa. É uma faixa de betão ao longo de todo o perímetro da estufa. Sim, é mais cara e complexa de executar, mas essa fundação oferece máxima estabilidade, vedação e é ideal para estufas de inverno e aquecidas. Ela corta completamente o frio vindo do solo e impede que pragas, como toupeiras, entrem. A escolha da fundação depende diretamente do seu objetivo
que definimos logo no início. Não economize na base, e a sua estufa lhe agradecerá. A fundação está pronta. Chegou a hora de levantar o esqueleto da nossa futura estufa, a estrutura. Esta é a estrutura de suporte que vai aguentar tudo: o revestimento, a neve no inverno, os vendavais e até mesmo a sua futura colheita, que você amarrará às travessas. Por isso, é crucial escolher o material da estrutura com a máxima responsabilidade. Historicamente, a opção clássica é a madeira. Uma estrutura de madeira é muito estética, ecológica e fácil de trabalhar. No entanto, a madeira também tem as suas desvantagens. Exige tratamento regular contra apodrecimento, bolor e insetos. Em condições de umidade constante dentro de uma estufa, a madeira não tratada não durará muito. Além disso, os elementos de madeira criam mais sombra do que os perfis metálicos finos. Uma alternativa moderna é a estrutura metálica. E aqui temos dois jogadores principais. O primeiro, e o mais popular no segmento econômico, é o perfil de aço galvanizado. É robusto, leve, não enferruja graças ao revestimento de zinco e é relativamente barato. Mas há um pormenor. É importante prestar atenção à qualidade da galvanização e à espessura do metal. Estruturas baratas, feitas com perfis finos, podem não suportar a carga de neve. Além disso, em pontos de solda ou arranhões, a ferrugem pode aparecer com o tempo. O segundo jogador na liga metálica é o alumínio. Uma estrutura de alumínio é, pode-se dizer, o segmento premium. É leve, extremamente resistente, totalmente imune à corrosão e irá servi-lo fielmente por décadas. A sua principal desvantagem é o preço. É significativamente mais caro que o aço galvanizado. Mas se está a construir uma estufa duradoura para muitos anos, o investimento numa estrutura de alumínio pode ser totalmente justificado. Então, a escolha é sua. O calor clássico da madeira, a praticidade do aço galvanizado ou a durabilidade eterna do alumínio. A estrutura está montada, e agora é hora de revesti-la. A escolha do material de cobertura é, provavelmente, o tema mais debatido em todos os fóruns de jardinagem e hortas. Vidro, lona plástica ou policarbonato alveolar. Cada material tem seus defensores e seus críticos, e a verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Vamos começar com o clássico: o vidro. O vidro oferece máxima transparência à luz, não embaça com o tempo e mantém sua forma perfeitamente. Mas ele também tem desvantagens significativas. Primeiro, é pesado, o que exige uma estrutura de suporte robusta e cara. Segundo, é frágil. Uma bola mal lançada ou uma forte chuva de granizo e adeus, vedação. E terceiro, o vidro tem alta condutividade térmica. Isso significa que ele perde calor rapidamente e uma estufa de vidro esfriará depressa durante a noite. A próxima opção é a lona plástica de polietileno. Este é o material mais econômico e acessível. Lonas plásticas modernas e estabilizadas podem durar várias estações. Elas são leves, não exigem uma estrutura robusta e permitem uma boa passagem de luz. Mas a principal desvantagem é a falta de durabilidade. Mesmo a lona plástica de melhor qualidade, com o tempo, rasga, fica opaca devido à exposição aos raios UV e precisa ser substituída. Isso representa um incômodo constante e custos adicionais a longo prazo. E, finalmente, o campeão de popularidade, o policarbonato alveolar. E com razão. Ele combina as vantagens do vidro e da lona plástica. É leve como o plástico, mas resistente como o vidro. Graças à sua estrutura alveolar, ele retém o calor de forma excelente, como um vidro duplo, o que permite economizar no aquecimento. É flexível, permitindo a criação de estruturas em arco. Mas também há armadilhas aqui. É fundamental escolher policarbonato de qualidade, com proteção UV em ambos os lados e a espessura adequada. A estrutura está montada e a cobertura escolhida. Agora, vamos falar sobre a forma da nossa estufa. Não é apenas uma questão de estética, mas de pura funcionalidade.
Diferentes formatos interagem de maneira distinta com a luz, a carga de neve e o espaço interno. A forma mais reconhecível e tradicional é a estufa de duas águas, ou tipo casinha. Sua principal vantagem são as paredes verticais e retas. Isso permite aproveitar ao máximo toda a área junto às paredes para o cultivo de plantas altas, como tomates indeterminados. Além disso, a neve desliza melhor de um telhado inclinado, e é fácil instalar janelas de ventilação na cumeeira. Este formato é ideal para vidro e facilita muito a amarração das plantas. A segunda opção mais popular é a estufa em arco. Sua forma aerodinâmica a torna muito resistente às cargas de vento. Devido à ausência de junções no telhado, ela retém muito bem o calor. As estruturas em arco são geralmente mais baratas e fáceis de montar, especialmente se usar policarbonato flexível. Mas há uma desvantagem. Devido às paredes inclinadas, o espaço útil nas bordas dos canteiros é um pouco reduzido. Não será possível plantar algo alto diretamente junto à parede. Existem também opções menos comuns, mas muito práticas. Por exemplo, a estufa de encosto ou a dosada. Como o nome sugere, ela encosta em uma das paredes da casa, de um barracão ou da garagem. É uma solução engenhosa para economizar espaço em terrenos pequenos. Além disso, a parede da casa funciona como um acumulador de calor. Durante o dia, ela aquece e, à noite, irradia calor para a estufa, suavizando as oscilações de temperatura. Isso também permite economizar nos materiais para uma das paredes e simplifica a instalação de utilidades, como eletricidade e água. A escolha do formato dependerá das suas prioridades: máximo aproveitamento do espaço, resistência às intempéries ou economia de área. A estrutura está montada, as paredes já estão no lugar. Agora, vamos falar sobre o que transforma qualquer estufa, de um jardim paradisíaco, num verdadeiro forno para as plantas. Estou a falar da ventilação. Muitos iniciantes pensam: uma porta e uma abertura no lado oposto serão suficientes. Infelizmente, este é um dos erros mais comuns e prejudiciais. Imagine um dia quente de verão. O sol aquece o ar dentro da estufa a 50 a 60 graus Celsius. A esta temperatura, o pólen de muitas plantas, como os tomates, torna-se estéril. Isso significa sem polinização, sem frutos, sem colheita. Além disso, o ar estagnado, úmido e quente é o ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças fúngicas, como a fitoftora. Uma ventilação adequada não é um luxo, mas uma necessidade vital. Então, como podemos organizar os pulmões para a nossa estufa? A regra de ouro diz: a área total das aberturas de ventilação deve ser de pelo menos 20-25% da área do chão. E não estamos a falar apenas de aberturas no telhado. O sistema ideal é uma corrente de ar, um fluxo, que pode controlar. Para isso, precisamos de aberturas não só na parte superior, no cume da estufa, mas também nas laterais, perto do chão. Desta forma, cria uma convecção natural. O ar frio entra pelas aberturas inferiores, passa pelos canteiros, aquece, sobe e sai pelas aberturas superiores, levando consigo o excesso de calor e umidade. Isso garante um movimento constante do ar, que as plantas tanto apreciam. E se quiser levar o conforto para um novo patamar, considere os abridores automáticos de aberturas. São dispositivos hidráulicos simples que, sem eletricidade, abrem e fecham as aberturas automaticamente, conforme a temperatura. É pura magia e uma salvação. Especialmente se não puder estar constantemente no seu terreno. Aprendemos a resfriar nossa estufa. Agora, vamos aprender a aquecê-la. Se o seu objetivo não é apenas um início precoce, mas uma extensão significativa da temporada, ou até mesmo o cultivo durante todo o ano, um sistema de aquecimento é indispensável. Geada no outono ou um retorno do frio na primavera podem destruir todo o seu trabalho numa única noite. A escolha do sistema de aquecimento depende diretamente dos seus objetivos, orçamento e da disponibilidade de recursos energéticos.
A maneira mais simples e óbvia é o aquecimento elétrico. Pode-se instalar um aquecedor à ventoinha comum ou um aquecedor infravermelho. Os modelos infravermelhos são particularmente bons, pois aquecem não o ar, mas diretamente o solo e as plantas, o que é mais eficiente e econômico. A principal vantagem deste método é a simplicidade de instalação e gerenciamento. A desvantagem é o custo da eletricidade, que pode surpreender desagradavelmente nas contas. Se você está construindo uma estufa de inverno permanente, vale a pena considerar opções mais robustas. Por exemplo, aquecimento por água quente. Tubos são instalados ao redor do perímetro da estufa ou sob os canteiros, por onde a água quente circula a partir de uma caldeira. A caldeira pode ser a gás, elétrica ou a combustível sólido, a lenha ou pellets. Este é um sistema complexo e caro de instalar, mas em operação, muitas vezes acaba sendo mais econômico do que o aquecimento elétrico direto, especialmente em grandes áreas. Existem também métodos mais populares, por exemplo, o chamado acumulador solar. Durante o dia, com a ajuda de um ventilador, o ar quente debaixo do telhado da estufa é forçado para tubos subterrâneos. O solo e as pedras nos tubos acumulam calor e, à noite, liberam-no lentamente de volta, aquecendo o solo. Isso é ecológico e quase gratuito em operação, mas requer um planejamento cuidadoso. Já que falamos de calor, agora é hora de abordar a água, essa fonte de vida. A questão da rega na estufa é muito mais crítica do que em campo aberto. Não há chuvas naturais, e a evaporação, devido às altas temperaturas, é extremamente intensa. Correr com um regador ou mangueira, especialmente numa estufa grande, transforma-se rapidamente de um cuidado agradável numa rotina exaustiva. Felizmente, as soluções modernas podem livrá-lo completamente desta dor de cabeça. Claro, ninguém aboliu o bom e velho regador ou a mangueira com bico pulverizador. É barato, eficaz e oferece controle total sobre o processo, mas este método exige a sua presença constante e tempo. Além disso, ao regar com mangueira, é fácil descompactar o solo junto às raízes e molhar as folhas, o que pode provocar doenças fúngicas. Um passo em frente é a organização de um sistema de rega gota a gota. É, sem exagero, uma das melhores invenções para o jardineiro. O sistema consiste em tubagens principais e fitas de gotejamento finas com orifícios, que são colocadas ao longo das fileiras de plantas. A água é fornecida lentamente, gota a gota, diretamente na raiz de cada planta. Quais são as vantagens deste método? São imensas. Primeiro, uma economia colossal de água. Ela não evapora nem se espalha pelos caminhos. Em segundo lugar, as folhas permanecem secas, o que reduz o risco de doenças. Terceiro, o solo não compacta, nem forma uma crosta. E o principal bônus, a poupança do seu tempo e esforço. E se for um pouco mais além, pode automatizar completamente este sistema. Basta instalar um simples temporizador de rega na torneira. Define os dias e as horas, e o sistema liga e desliga o fornecimento de água automaticamente. Pode viajar tranquilamente por vários dias, sabendo que as suas plantas não ficarão sem beber. Não é tão caro quanto parece, e o nível de conforto aumenta em muito. As paredes, o telhado e as instalações já estão no lugar. Agora, vamos dar uma olhada no interior. Um bom planeamento interno não é apenas uma questão de estética, é fundamental para o seu conforto e para a saúde das suas plantas. Um espaço interno mal planeado pode transformar o trabalho na estufa numa verdadeira prova de ginástica com obstáculos. A primeira coisa a considerar são os canteiros e os caminhos. Esqueça a ideia de cobrir tudo como se fosse um tapete contínuo. É essencial que consiga aceder facilmente a cada planta, para os cuidados, para as amarras e para a colheita. A regra de ouro é: a largura do canteiro não deve exceder os 60 a 70 centímetros, se o acesso for por um lado, e pode ir até 120 centímetros, se tiver acesso pelos dois lados. Assim,
conseguirá alcançar facilmente o centro sem pisar na terra. Quanto aos caminhos, a sua largura não deve ser inferior a 40 a 50 centímetros. Acredite, vai agradecer por isso quando tiver de passar com baldes ou um carrinho de mão. Os caminhos devem ser pavimentados, seja com lajes, tábuas, brita, ou mesmo cobertos com manta agrotêxtil. Isto vai evitar-lhe a sujidade e o aparecimento de ervas daninhas. Recomendo vivamente que considere a criação de canteiros elevados ou canteiros quentes. Tratam-se de estruturas em forma de caixa, feitas de madeira, fibrocimento ou metal, com 20 a 40 centímetros de altura. As suas vantagens são inúmeras. Em primeiro lugar, não terá de se baixar tanto, o que poupa a sua coluna. Em segundo lugar, a terra nestes canteiros aquece muito mais rapidamente na primavera. Em terceiro lugar, é muito fácil preenchê-los com um substrato nutritivo ideal. E, se no fundo colocar matéria orgânica, terá um canteiro quente que ajudará a aquecer as raízes das plantas. Não se esqueça também de aproveitar o espaço vertical. Por baixo do telhado, pode instalar treliças para guiar e sustentar tomates e pepinos de crescimento mais alto. Nós já tratamos do aquecimento, da água e das condições ideais. Mas existe outro elemento crucial, sem o qual a fotossíntese seria impossível: a luz. Poderíamos pensar que, numa estufa feita de materiais transparentes, a luz seria suficiente. Mas nem sempre é esse o caso, especialmente se você vive numa região com dias curtos ou planeia cultivar algo durante o inverno. No outono e inverno, a duração do dia diminui drasticamente para 8 horas ou menos, quando a maioria das culturas hortícolas necessita de 12 a 14 horas de luz para um desenvolvimento e frutificação normais. A falta de iluminação faz com que as mudas fiquem esticadas e fracas, e as plantas adultas deixem de produzir frutos. É aqui que entra em cena a iluminação artificial, ou mais precisamente, a iluminação suplementar. E já aviso, uma lâmpada incandescente comum não servirá. As plantas precisam de luz num espectro específico, principalmente azul e vermelho. O espectro azul é responsável pelo desenvolvimento do sistema radicular e da massa verde, enquanto o vermelho estimula a floração e a frutificação. É por isso que se utilizam fitolâmpadas especiais para a iluminação suplementar. Elas existem de vários tipos. As mais simples e já consideradas obsoletas são as fluorescentes. As mais modernas são as de LED, diodo emissor de luz. As fitolâmpadas LED são a melhor opção atualmente. Elas são muito econômicas, quase não aquecem, têm uma longa vida útil e, o mais importante, emitem luz precisamente nos espectros de que as plantas necessitam. Não é necessário iluminar a estufa 24 horas por dia. Basta ligar as lâmpadas de manhã, algumas horas antes do nascer do sol, e à noite, após o pôr do sol, para prolongar o período de luz até às 12, 14 horas necessárias. A instalação de um simples temporizador na tomada automatiza completamente este processo. As fitolâmpadas são o seu sol pessoal, que brilhará de acordo com a sua programação. Construímos a casa, instalamos eletricidade e água. Chegou a hora de pensar na mobília, no mais importante, o solo. Simplesmente trazer terra da horta para a estufa é um dos maiores erros que se pode cometer. O solo na estufa funciona em condições completamente diferentes, muito mais intensas do que ao ar livre. Não é lavado pelas chuvas, não congela no inverno e os nutrientes são muito rapidamente esgotados. Com o tempo, nesse tipo de solo de exterior, acumulam-se agentes patogênicos e larvas de pragas que, em condições de estufa, se sentem como se estivessem num resort. Por isso, a preparação do solo para a estufa deve ser abordada com especial cuidado. O solo ideal para a estufa deve ser solto, com boa capacidade de retenção de água, arejado e, claro, muito nutritivo. Como criar este substrato de sonho? A base pode ser a terra do seu jardim ou solo de relvado, mas precisa de ser obrigatoriamente melhorada
e desinfetada. Para a soltura, adicione turfa desacidificada, substrato de coco ou serradura bem decomposta. Para reter a umidade e melhorar a estrutura, o humus de minhoca, vermicomposto ou a vermiculite são excelentes. O componente mais importante é a nutrição. Não deixe de adicionar composto bem decomposto ou humus. Este não é apenas uma fonte de micronutrientes, mas também um lar para micro-organismos benéficos que manterão o solo vivo. Também não será demais adicionar um fertilizante mineral complexo de libertação lenta. Antes de preencher os canteiros, é altamente recomendável desinfetar o solo. Pode-se regar o solo com uma solução de permanganato de potássio ou com biopreparados especiais que o povoarão com microflora benéfica, suprimindo os patógenos. Lembre-se, não está a criar apenas um canteiro, mas sim um ecossistema fechado. E a saúde e a produtividade das suas plantas dependem diretamente da saúde da sua base, o solo. Em nossa estufa, criamos um mundo ideal. O solo está fofo, as plantas recebem calor e luz. Mas esteja certo, este oásis acolhedor inevitavelmente atrairá visitantes indesejados. Pragas e doenças, num ambiente fechado como a estufa, podem espalhar-se com velocidade fulminante e destruir toda a colheita em poucos dias. Por isso, a proteção deve ser pensada não quando já há um exército de pulgões nas folhas, mas sim desde a fase de projeto. A primeira linha de defesa são as barreiras físicas. Todas as aberturas de ventilação, portas e janelas devem, obrigatoriamente, ser equipadas com telas mosquiteiras de malha fina. É uma maneira simples, mas incrivelmente eficaz, de impedir a entrada de moscas brancas, lagartas, pulgões e outras pragas voadoras. Certifique-se de que a tela adere firmemente em todo o perímetro e não apresenta frestas. A segunda linha de defesa é a higiene e a prevenção. Nunca introduza na estufa solo não verificado ou plantas vindas da rua. Há sempre o risco de trazer consigo um presente na forma de uma doença ou praga. Remova regularmente os restos vegetais, folhas caídas e ervas daninhas. Estes podem servir de refúgio para patógenos. Após a época, realize sempre a desinfecção da estrutura e do solo. E a terceira, e mais inteligente, linha de defesa é a rotação de culturas. Não plante as mesmas culturas, como tomates, no mesmo local por vários anos consecutivos. Isso leva ao acúmulo de doenças específicas para essa cultura no solo. Alterne as plantações. Após os tomates, plante pepinos, depois hortaliças e, em seguida, adubos verdes. Isso saneia o solo e rompe o ciclo de vida das pragas. Pensar na proteção com antecedência é muito mais fácil e barato do que depois travar uma guerra química total pela colheita. Pensamos em praticamente todos os aspectos da nossa estufa. Mas a tecnologia não para, e hoje até uma estufa de jardim comum pode ser um pouco inteligente. Não se assuste, não estamos a falar de sistemas complexos com inteligência artificial. Falamos sim de gadgets simples e acessíveis, que podem facilitar muito a sua vida e aumentar a eficiência da sua estufa. Vamos começar pelo controlo. A base de tudo é ter informação precisa sobre o microclima. Pendure na estufa não um, mas 2 termômetros, um ao nível das plantas e outro debaixo do teto, para perceber a diferença de temperaturas. É essencial adicionar um higrômetro para controlar a umidade do ar. Umidade demasiado alta é o caminho direto para doenças fúngicas. Estes simples aparelhos serão os seus olhos e ouvidos dentro da estufa. O próximo passo é a automação. Já falamos sobre os abridores automáticos de janelas e os temporizadores de rega. Este é o nível básico de uma estufa inteligente, que já poupa imenso tempo e dores de cabeça. Assim, pode ter a certeza de que as suas plantas não vão cozinhar no calor, nem secar enquanto estiver fora. Para quem quer ir mais longe, existem controladores completos para estufas. É um pequeno dispositivo ao qual se ligam sensores de temperatura, umidade do solo
e do ar. Nele, define os parâmetros desejados, e o controlador decide autonomamente quando ligar a rega, abrir uma janela, ligar um ventilador ou até o aquecimento. Alguns modelos podem até enviar-lhe notificações para o seu smartphone. Claro, isto já representa um investimento mais significativo. Mas se vive longe do seu terreno ou simplesmente valoriza o seu tempo, estes sistemas podem ser uma verdadeira salvação. Pode começar por algo pequeno, com um bom termômetro e um temporizador de rega. E depois, à medida que as suas ambições crescem, pode ir transformando a sua estufa num verdadeiro oásis autônomo. Depois de tantos detalhes técnicos, aposto que a pergunta mais prática, e talvez a mais importante, que você tem na cabeça é: quanto custa tudo isso? O orçamento é um ponto crucial, capaz de inviabilizar muitos projetos excelentes. Por isso, vamos falar de dinheiro de forma honesta e transparente. O custo de uma estufa pode variar imensamente. Um pequeno túnel feito de arcos e plástico pode custar apenas alguns milhares, enquanto uma estufa de inverno robusta, com aquecimento e automação, pode chegar a centenas de milhares. Por isso, o primeiro passo é elaborar um orçamento detalhado. Liste todos os itens: fundação, estrutura, cobertura, fixadores, canteiros, sistema de irrigação e por aí vai. Pesquise os preços em lojas de materiais de construção e na internet. Isso lhe dará uma visão bem realista. Agora, vamos ao ponto crucial: onde é possível economizar e onde isso é absolutamente proibido. Nunca, entenda bem, nunca economize em duas coisas: na robustez da estrutura e na qualidade da cobertura. Uma estrutura barata, feita de metal fino, pode simplesmente ceder sob o peso da neve. E um policarbonato de má qualidade, sem proteção UV, em poucos anos se transformará num material frágil, amarelado e cheio de furos. Essa economia acabará por exigir a substituição completa da estufa. Mas veja onde é possível economizar de forma inteligente. Primeiro, muitos trabalhos podem ser feitos por você mesmo. Fazer uma fundação simples, montar a estrutura, preparar os canteiros. Tudo isso não exige habilidades extraordinárias e vai poupar o dinheiro da mão de obra. Em segundo lugar, fique atento às promoções sazonais. No outono e no inverno, quando a procura diminui, muitos fabricantes e lojas fazem grandes saldões. Em terceiro lugar, pode optar por soluções mais econômicas, mas ainda assim fiáveis. Por exemplo, uma fundação de madeira em vez de uma fundação corrida. Se o seu objetivo não for uma estufa de inverno, o projeto está pronto, o orçamento foi calculado e estamos ansiosos para começar. Mas espere um pouco. Antes de darmos a primeira enxadada, vale a pena dedicar 5 minutos a uma questão muito aborrecida, mas potencialmente importante: a questão legal. Será que precisamos de licença para construir uma estufa? Na maioria dos casos, se for uma estufa de policarbonato padrão para o jardim, com uma fundação leve, não é necessária qualquer licença. Por lei, estas estruturas são consideradas anexos de caráter não permanente. Não têm uma ligação permanente ao solo e, se desejar, podem ser desmontadas e realocadas. No entanto, o diabo, como sempre, está nos detalhes. A coisa muda de figura se a sua estufa começar a apresentar características de construção permanente. Que indícios são esses? Em primeiro lugar, uma fundação embutida e monolítica, como uma sapata corrida. Uma estrutura assim já não pode ser simplesmente desmontada e mudada de sítio. Em segundo lugar, a ligação a infraestruturas permanentes, como aquecimento a gás. Em terceiro lugar, o tamanho. Um enorme hangar aquecido já dificilmente pode ser considerado um simples anexo. Se a sua estufa se enquadrar nestes critérios, poderá ser considerada uma construção permanente e, nesse caso, exigirá licença e registro. É igualmente crucial recordar as normas e regulamentos de construção relativos à localização das construções no terreno. Por exemplo,
Não se pode colocar uma estufa encostada à vedação do vizinho. É preciso recuar pelo menos 1 metro. Para evitar quaisquer problemas futuros, especialmente se tiver uma relação complicada com os vizinhos ou se estiver a planear algo grandioso, o melhor é jogar pelo seguro. Basta ligar para o departamento de urbanismo da sua Câmara Municipal e esclarecer esta questão. Isso levará pouco tempo, mas poupar-lhe-á muitos nervos e dinheiro no futuro. Percorremos um longo caminho no planejamento, mas a teoria é uma coisa, e a prática é outra completamente diferente. Para consolidar o que aprendemos, vamos analisar os erros dos outros. Reuni para vocês os 3 deslizes mais comuns e mais dolorosos que os novatos no cultivo em estufas costumam cometer. Guardem-nos bem, para nunca os repetirem. Erro número 1. Onde há força, não é preciso juízo. Refere-se a economizar na fundação e na estrutura. A pessoa compra a estufa mais barata, instala-a diretamente no chão, fixa as bases com tijolos e fica feliz por ter economizado. Mas depois, chega o primeiro inverno com uma queda de neve intensa, ou um forte furacão na primavera. O resultado é triste. A estufa ou voa para o terreno dos vizinhos, ou desaba sob o peso da neve, como um castelo de cartas. Lembrem-se, uma fundação e uma estrutura robusta não são um luxo, mas o vosso seguro contra as intempéries. Erro número 2. Assim está bom. Este é sobre ignorar a ventilação. Como já mencionamos, muitos se limitam a uma porta e uma pequena abertura. No verão, essa estufa transforma-se numa sauna infernal. As plantas não são polinizadas, queimam-se ao sol, adoecem com o abafamento e a umidade excessiva. Não há colheita, mas há total desilusão. Reiteramos, a área das aberturas deve ser de, no mínimo, 20% da área do chão. E é sempre melhor ter mais do que menos. E finalmente, erro número 3. Vou instalar aqui, é tão bonito. Este é sobre a escolha errada do local. A estufa é colocada à sombra de uma árvore grande, porque é aconchegante lá. Ou no local mais ventoso, porque a vista dali é boa. O resultado é previsível. À sombra, as plantas esticam-se demasiado e não dão frutos, e ao vento, a estrutura perde rapidamente calor e fica instável. Primeiro, análise do sol e do vento, e só depois, a instalação. Imaginemos que a nossa estufa já está construída e pronta para receber os primeiros moradores. E aqui surge uma questão, parecida com a de distribuir os inquilinos num apartamento partilhado. Quem se vai dar bem com quem? A vizinhança correta das culturas, ou alelopatia, num espaço fechado como uma estufa, desempenha um papel ainda maior do que em campo aberto. Algumas plantas podem ajudar-se mutuamente, enquanto outras podem inibir o crescimento e até mesmo envenenar. Quem são, então, os melhores amigos? O trio clássico, tomates, pimentões e beringuelas, pertence à mesma família das solanáceas e requer condições semelhantes, por isso, dão-se razoavelmente bem juntos. No entanto, têm doenças comuns. Por isso, é preciso estar atento. Excelentes vizinhos para eles serão o manjericão e outras ervas aromáticas. O manjericão, com o seu aroma, afasta pragas e, disse, até melhora o sabor dos tomates. Os pepinos têm o seu próprio feitio, gostam de umidade muito elevada, o que os tomates não suportam. Por isso, idealmente, é melhor plantá-los em estufas separadas, ou, no mínimo, em extremidades diferentes de uma grande estufa, dividindo-os com uma barreira de plástico. Bons vizinhos para os pepinos são o endro e as leguminosas, como o feijão, que enriquece o solo com nitrogênio. E quem é que definitivamente não se deve plantar junto? Por exemplo, funcho e tomates. O funcho liberta substâncias que inibem o crescimento dos tomates. A batata, embora parente dos tomates, é frequentemente portadora de requeima, por isso é melhor não a plantar na estufa de todo. Use o espaço com inteligência. Nas bordas dos canteiros com culturas de porte alto,
Pode-se plantar alface de porte baixo, rabanetes ou espinafres. Enquanto os gigantes crescem, já terá tempo de colher várias vezes as suas hortaliças. Um consórcio bem planeado não é apenas uma poupança de espaço, mas também uma proteção natural e um aumento da produtividade. E chegamos ao ponto mais importante. Você provavelmente pensou que o segredo estava em um policarbonato caro ou em um sistema de irrigação inteligente, não é? Pois bem, não é bem assim. A grande virada no projeto de uma estufa é a percepção de que você não está construindo apenas uma casa para plantas. Você está criando um ecossistema fechado, um pequeno mundo onde você é o criador. A ventilação ideal é crucial, não por si só, mas porque previne doenças que, mais tarde, você teria que tratar com produtos químicos. Um solo adequado não é apenas terra, é um organismo vivo que vai nutrir suas plantas muito melhor do que qualquer fertilizante. E um posicionamento inteligente é energia solar gratuita, que vai economizar seu dinheiro no aquecimento. Então, aqui está o grande segredo. Todos esses 20 pontos estão interligados, formando um sistema único. E quando você começa a ver essa conexão, deixa de apenas construir uma estufa. Você começa a criar um sonho. Para resumir, a estufa ideal não é um conjunto de componentes caros, mas sim um sistema inteligentemente projetado, onde tudo funciona em harmonia. E setembro é a época perfeita para, sem pressa, lançar as bases dessa harmonia. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se este vídeo foi útil, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder as nossas futuras aventuras na jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Com que tipo de estufa você sonha? Qual é o elemento mais importante para você pessoalmente? Talvez seja um cantinho para uma cadeira de balanço no meio dos tomates? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso.